Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Cris, Ana Paula. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Cris. Mais uma quarta-feira de estudo. Que bom, né? Que bom podermos estar aqui. Vamos aguardando o pessoal. Ei, Maria. Tá boa? Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Hoje, capítulo 3 e 4, né? Um capítulo aí maior. Oi, Tetê, boa noite, Janaína. Deus abençoe todos nós, né, Cris? Nós todos precisamos de bênçãos. Graças a Deus, você tá bem. Gente, a última live do estudo de violetas, vocês acham que tá produtivo, que pode continuar dessa forma? Porque eu andei consultando até nos posts, né, e perguntando na live e tudo. Então, assim, uns falaram, Ana, pode ser mais rápido, mas em contrapartida, teve uma leva muito grande de gente também que falou, não, Ana, devagar que é bom pra gente ir entendendo, né? A meu ver, não tá nem rápido e nem devagar. Pra mim, tá na proporção certa, né? Dentro das considerações que a gente precisa parar para poder fazer, né? Hoje são 2 capítulos aí bem maiores, né, do que os anteriores. Oi, Janaína, tá boa? Então, nós vamos, onde precisar de parar, nós vamos ter que parar, tá? Felizmente ou infelizmente. Crícia disse que tá bom. A Cris também. Oi, Mônica. Bárbara. Marinês. Sônia, 19 pessoas. Nós vamos começar, né, gente? Toda vez que a gente iniciar os estudos, eu peço a vocês que mantenham a mente de vocês aberta e disposta ao aprendizado, tá? Se tiver alguém cansado, porque é normal, né? Depois de um dia de trabalho, estiver cansado, não tem problema de assistir depois, tá? Mas assistam de uma certa forma, não descansados, né? Porque depois de um dia inteiro é difícil, mas de uma forma que vocês consigam ver, entender, né, e ter um certo raciocínio, tá bom? Se fugir muito disso, Ana, hoje eu tô cansada, hoje eu vou dormir, não tem problema, tá? A live vai permanecer e depois daqui a live sempre vai lá pro YouTube. Toda live que for estudo ou algum tema em específico, né, logo em seguida eu tô colocando ela lá, tá? Para que mais pessoas possam ter também essa visibilidade. Eu peço vocês que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, né, se inscreva.
Oi, Denise, boa noite. Então vamos lá, né, gente? Nós paramos no capítulo 3. O capítulo 3 agora, para quem tá chegando agora, não participou do primeiro, né? Nós estamos aí, iniciamos quarta-feira passada. A leitura, juntamente com o estudo mais esmiuçado de Violetas na Janela. É um livro do Espírito de Patrícia, psicografia da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E hoje nós vamos começar o capítulo 3, tá bom? Vamos primeiro nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e pedir a Deus que traga-nos em conhecimento e abertura de mente aquilo que for necessário e inerente a cada um de nós, tá bom? E eu peço, né, espiritualidade amiga, que da minha boca saia então as palavras necessárias para que possa atingir cada um de vocês naquilo que vocês necessitam, tá bom? Roberto se encontra presente. Boa noite, né? Aos desencarnados também, que sempre estão aí em busca também de um pouquinho de aprendizagem. Aqueles que estão por aí, né? Porque aqueles que estão lá em cima, o aprendizado deles é lá, não aqui. Então vamos lá. Capítulo 3. Primeiros conhecimentos. Acordei bem disposta. Estava sozinha. As lembranças vieram-me à mente. Bem concluí. Se desencarnei, tenho que me adaptar rápido e aprender como viver desencarnada. Tinha lido muitos livros espíritas, gosto muito de ler. E me veio à lembrança o livro Nosso Lar, de André Luiz. O autor narra bem como é viver numa colônia. E se estava numa colônia, só tinha motivos para agradecer. Então, olha aí, né, gente? Mais uma vez, o próprio espírito de Patrícia mencionando que se ela estava numa colônia, se ela estava socorrida, ela só tinha que agradecer. Desencarnei e não vaguei, né? O que é esse vagar, para quem não sabe? São aqueles espíritos, né, que apesar de desencarnados, apesar de terem a oportunidade de serem socorridos e levados para o mundo espiritual, eles ainda permanecem na Terra, ou aqueles que, por falta de merecimento, estão também nas zonas umbralinas a vagar na Terra, e o umbral da Terra está muito próximo e eles conseguem livre acesso, tá? Então, é só eles começarem a pegar um pouquinho de entendimento do lado de lá, mas eles transformam esse entendimento de uma forma errada, né? Então, conseguem esse livre acesso à Terra. Não sofri, não fui para o umbral. Estava sendo socorrida e me sentia ótima. Observei curiosa o quarto. Era simples, limpíssimo, com um armário, uma mesinha, 2 cadeiras e uma poltrona. Na parede um espelho, mas havia 2 portas e uma janela. Será que me levanto? Falei baixinho. Após uma leve batidinha na porta, Maurício entrou sorrindo. Me deu vontade de perguntar por que ria tanto, mas não fiz, preferi sorrir também. Bom dia, menina Patrícia, como está? Bom dia. Você também tem um lindo sorriso. Gosto de sorrir. Fico menos feio e não assusto tanto. Depois sou tão feliz. Então, olha aí, né? O que aconteceu aí que a gente já tira também um aprendizado? A hora que ele bate a porta do quarto e adentra o quarto sorrindo, Patrícia mentalmente, né, se fez a pergunta, será por que ele tá rindo, né? Mas ela ainda sem jeito preferiu não perguntar e preferiu sorrir também. Só que o que a gente tira de aprendizagem nisso, né? O Maurício, já um espírito equilibrado, com entendimento, um trabalhador da pátria espiritual, se comunica com os outros, né, que já tem também esse entendimento através da mente, através da telepatia. Então, quando ele adentrou, ele captou aquilo que Patrícia estava pensando, né? Então, por isso que é muito
A gente fala que não adianta a gente esconder as coisas dos espíritos, né? Principalmente nós humanos, não adianta a gente esconder, porque uma vez eles conseguindo nos acessar, eles sabem exatamente como está funcionando a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, por isso também que não adianta a gente esconder nada de Deus, né? Se um espírito ainda é em evolução, como o Maurício, né, conseguiu captar, imagine o que Deus não consegue captar da gente, né? Então vamos seguir. Senti meu rosto queimar, devo ter ficado vermelho. Ele pareceu nem notar e continuou a falar alegremente. Então ele age normalmente, porque isso já é corriqueiro dele. E para não deixar ela também sem graça, recém-chegada, né? E ainda não se atinou para isso, ele age então naturalmente. Acordou disposta, está muito bem. Levante se quiser e fique à vontade. Sinto muito sono. Acordo e quero dormir novamente. Dormi muito? Quantos dias? Você desencarnou há 16 dias. Dorme muito porque estamos atendendo a seu pai, que nos pediu que adormecêssemos nesses dias. Então vamos lá, né? Com quantos dias Patrícia acordou no mundo espiritual, né? Embora ela já tivesse tido um leve acordar, adormecido de novo, mas para que esse leve acordar e adormecer e ainda sonolenta, né? Se passaram de 16 dias correspondente à Terra. Porém, a colônia São Sebastião, que é onde Patrícia está, eles seguem o horário terreno, tá? É muito parecido com Flores de Maria e com o nosso lar. Quanto mais próximo da Terra, mais segue o horário terreno, tá? Do planeta Terra. Quanto mais afastado da Terra, o horário tende a ir se diferenciando. Bom? Então vamos lá. E olha aí, né? O pai dela fazendo uma prece para que ela dormisse esses dias. Isso é chamado por nós de quê? Né? Que eu já falei para vocês muitas vezes aqui. Misericórdia, para que ela não absorva tanto as ondas vibracionais de sofrimento, de negativismo daqueles que ficaram. E ela pergunta por quê? Achamos que é melhor para você. Assim, nesse período difícil que é para os encarnados a perda de um ente querido, você dormindo não sente. Estão sofrendo muito? É natural que sofram. Então vamos lá. Esse natural que sofram, é natural a gente viver o luto. É natural a gente sentir a falta da presença física do nosso ente, tá? Então não tem nada de anormal em viver o luto. O que há de anormal é a gente viver esse luto desesperadamente, é viver esse luto e não querer sair desse luto, não mudar o foco. Já se passaram tantos meses, já se passaram até anos e eu ainda estou no mesmo ponto, lamentando as mesmas coisas. Embora a gente sabe, né, que não é fácil, mas seguir se faz necessário. Então, viver o luto não é um problema. O problema é você permanecer nesse estado vibratório e não se esforçar para sair dele. Tá bom? Então, vamos lá. Seu desencarne foi rápido. Não esperavam. Você estava tão bem. Não deve se preocupar. O tempo se encarrega de suavizar todas as dores. Então, gente, mais uma observação para vocês daquilo que a gente sempre fala aqui, né? Ninguém vai esquecer um ente. A gente não vai deixar de amá-los, né? O tempo vai apenas suavizar. Aquela história de falar assim, com o tempo você esquece, né? O esquecer não existe.
Por que que esse esquecer não existe? Porque foi uma coisa vivenciada, tá muito nítido, muito vivo dentro de nós, né? Então é impossível que a gente esqueça, a não ser que a gente tenha uma demência, né? E uma doença, né? As famosas demências que façam com que a gente esqueça, né? Mas a gente, no nosso estado natural, é impossível que a gente possa esquecer um ente querido que passou pela nossa vida terrena nessa encarnação, né? Que nós estamos também vivenciando. Então, esquecer, já sabe, né? A gente não vai existir sempre. Acho que vou dormir de novo, né? Então, olha aí, a Patrícia ainda está... Em que fase que a Patrícia está? Apesar da Patrícia ter uma educação espiritual, a Patrícia encontra-se em fase de entendimento. Então, quando a gente fala para vocês assim, o ente de vocês ainda está em fase de entendimento, né? É procurando entender. As perguntas que vêm procurando indagar e as respostas virão no momento oportuno, tá? Acomodei-me e dormi, né? Então, olha aí, Patrícia em entendimento e ainda, né, faltando um pouco de equilíbrio, ainda necessitando dessa dormência por mais tempo. Meu sono era tranquilo e gostoso. Quando acordei, estava só. Orei com fé, agradeci ao Pai o muito que recebia. Roguei a Jesus amparo à minha família. Pedi consolo a eles. Eu os amava e era amada. Olha lá, o ente querido esquece de nós, né? Claro que não, né? O amor verdadeiro transcende o desencarne. Então, quando as pessoas falaram assim, olha, né, para nós espíritas, estudantes da doutrina espírita, né, isso não é verdade. Quando uma pessoa fala assim, deixa disso, morreu, acabou, eles não estão nem lembrando que vocês existem, né, existem. Então, assim, é uma posição que a gente respeita, porém equivocada. Então, nós estudantes sabemos muito bem, né, que não é dessa forma que funciona. Então, vamos lá. Se eles queriam que eu estivesse bem e feliz, eu desejava alegria a eles. Orei pensando em todos, um de cada vez. Olha lá como a memória, a gente leva tanto a memória vai tão intacta, né? Que olha lá, ela não pensa no todo, ela apesar de pensar no todo, ela pega esse todo que é a família, né? A parte principal que vem à tona depois do desencarne é a família, ela pega e fragmenta, né? Pensa em um de cada vez. Senti mamãe triste, né? Então olha aí, a primeira vibração que ela sentiu, né? A vibração de tristeza. A mãe vivendo aquela tristeza e ela recebendo, né? Quando ela se conecta com a mãe em pensamento, né? Ela sente o estado vibracional da mãe, que é um estado vibracional de tristeza. Ao pensar em papai, senti-o como se estivesse na minha frente a dizer com sua voz forte. Então eu quero, antes de falar aqui, né, o que o pai da Patrícia disse, então olha lá. Olha o que a gente orienta na oração em forma de conversa. Você, quando for fazer a oração em forma de conversa, você vai pensar no seu ente como se ele estivesse na sua frente. Por quê? Porque essa é a sensação que você vai passar para ele, tá? Então vamos lá, olha lá. Nesse momento, o pai de Patrícia fazendo então uma oração em forma de conversa. Patrícia, minha filha, não tenha dó de você. Não deixe a autopiedade lhe esmorecer. Seja forte, quero-a alegre, sorria. A vida é bela, estando cá
ou aí, não importa. O que precisamos é estar com Deus. Amigos cuidam de você. Receba seus carinhos. Fortaleça-se, não tema. Você está bem. Esforce-se por ser feliz. Estaremos sempre juntos. Você não deve se importar com a perda do seu corpo carnal. Deve entender que a vida lhe é grata. Ore, sinta nosso carinho e sorria, né? Então, olha aí, né? Que oração bonita. Então, toda vez que vocês também adentram ao quarto de vocês ou a um lugar tranquilo e faz essa oração em forma de conversa, vocês podem ter certeza, né, que existe uma onda vibracional, a força do pensamento que conecta vocês ao ente de vocês, fazendo com que ele ouça, né, aquilo que você está passando para ele. Por isso que a gente fala o tempo todo, né? Passa coisas edificantes para que dê forças para eles permanecerem do outro lado, seguindo a caminhada, principalmente os recém-desencarnados. Não que os desencarnados mais antigos não precisam também das preces, precisam, né? Nós somos família, nós não os esquecemos e a gente não deixou de amá-los. Então a gente também tem que enviar para eles muito amor, muita força positiva, né? Mas os recém-desencarnados que estão aí em entendimento, necessitando de respostas, necessitando de uma força, né, para poder, nesse primeiro instante, entender, para poder se reerguer, é muito importante. Então vamos lá, a fala de Patrícia logo depois. Fiquei animada, levantei, abri a porta e deparei-me com um banheiro, bem bonito, limpo e simples. Abri a torneira da pia. A água, com a temperatura ambiente, era agradável e límpida. Lavei minhas mãos e rosto. Olhei no espelho. Estava com uma ótima aparência. Ajeitei meus cabelos. Voltei ao quarto. Abri o armário e deparei-me com algumas de minhas roupas. Olha lá. Lógico, gente, cada caso é um caso, né? E esse caso aqui foi aplicado a Patrícia, né? Então, nós estamos vendo aqui um despertar muito tranquilo, né? Patrícia teve um despertar muito tranquilo. Então, apesar de ser cada caso um caso, olha lá, né? Quando vocês ficam aí muito apegados às coisas materiais que os entes de vocês deixaram, né? Tem pessoas que tá aí 10, 15, 20 anos com o quarto do mesmo jeito, com as roupas da mesma forma, não quer desfazer, tem esse determinado apego, né? Então olha para você ver, abri o armário e deparei-me com algumas de minhas roupas. Então o que aconteceu aí? O que a gente pode, né, pegar, né, essa fala dela e colocar lá na doutrina com aquilo que a gente já sabe, né? Foram plasmadas, né? Alguém plasmou essas roupas, as roupas terrenas, e agora se encontrava lá à disposição para que ela pudesse usar. Vamos continuar. Não gostava de ficar com roupa de dormir. Escolhi uma calça jeans e uma camiseta amarela e me troquei. Senti-me muito bem. Desencarnei no inverno, a temperatura estava bem fria, mas ali não sentia frio, né? Porque o espírito socorrido e amparado lá no mundo espiritual, nas zonas mais elevadas, né, um pouco mais elevadas, não existe essa questão tempo de frio ou quente, é atemporal, né? Diferente de nós aqui na Terra, diferente de outras dimensões espirituais, né? Ouvi batidas na porta. Logo em seguida, Maurício entrou. Desta vez, fui eu quem sorriu. Trouxe uma bandeja que colocou em cima da mesa. Que alegria vê-la bem. Maurício, não estamos no inverno? Aqui não faz frio? Nem frio, nem calor. Nas colônias, a temperatura é sempre suave e agradável.
No umbral, a temperatura varia como para os encarnados. Então, ou seja, olha aí o umbral, né? Captando de uma certa forma o tempo da Terra, o tempo, como eu falo, clima, né? Terreno. Porém, gente, já é sabido, né? Eu posso passar isso para vocês com muita propriedade, que no umbral é bem mais, um pouco mais elevado do que aqui, né? Vamos supor, como assim, Ana? Se aqui está calor, lá tende a estar muito mais calor. Se aqui começa a fazer frio, lá tende a estar muito mais frio, tá? Então, por isso que a gente fala, né? Que quando um ente seu estiver socorrido e amparado, dê graças a Deus. Porque socorrido e amparado, ele não vai estar sentindo frio, ele não vai estar sentindo calor, ele não vai estar sentindo fome, ele não vai estar se sentindo desamparado, né? Perdido por aí. Então isso é muito importante, embora, né, muitos não dão valor a isso. Então vamos lá. Descobri a bandeja, continha alimentos. Patrícia, venha comer. Pensei que não ia mais necessitar de alimentos. A impressão de encarnado não se perde da noite para o dia. Então, olha que importante essa frase do Maurício, né? A impressão de encarnado não se perde da noite pelo dia. Então, é a impressão, embora perdemos o corpo físico, a gente vem trazendo, né, impressões, resquícios do corpo. O que é isso? Manias, né? A gente estava habituado a uma determinada sequência que agora a gente vai aprender gradualmente a ir deixando, né, de fazer as mesmas necessidades que um corpo físico necessitava. Mas tudo é de uma forma gradual. E ela pergunta para Maurício, você se alimenta? E ele fala, não. Sorriu, não desta forma. Lembro-a que o perispírito de que agora está revestida é ainda matéria, né? Então, olha aí, esse ainda matéria é ela trazendo esses resquícios. Somente aos poucos deixará de se alimentar, e para isso é necessário aprender a se prover de outras fontes de energia. Se quiser se banhar, fique à vontade. A sala de banhos ou banheiro está logo ali. Você, como tinha bons hábitos de higiene, é natural. Só deixará de fazer o que está acostumada quando aprender a se higienizar pela força de vontade, né? Então, o que é essa força de vontade? Nada mais do que a força da mente, né? Os espíritos aprendem a plasmar, a se limpar, né? Tudo que eles fazem é com a força de vontade, que nada mais é do que a força da mente, né? Você pensa, você cria. Aqui para nós não é muito diferente, né? Embora nós estamos na matéria, nós não conseguimos criar, né, com a força da mente, objetos ou limpar algo, nada disso, né? Mas muito daquilo que a gente passa ao longo da nossa vida, né, muitas coisas que acontecem são coisas que a gente começa a projetar na nossa mente, tá? Então isso também não é tão diferente, né, nesse sentido de que na Terra muitas coisas começam, né, na nossa mente, e muitas vezes o corpo físico é quem responde por aquilo que a sua mente exala, né? Agora no mundo espiritual eles já aprendem essa força de vontade, já aprendem a lidar com isso de uma forma positiva a eles. E estas roupas? São minhas. Como vieram parar aqui? Certamente não são as mesmas. Encarnada, vestia roupas da matéria. Aqui são diferentes. São roupas próprias para desencarnado. Estas são cópias das que você tinha. Plasmei para agradá-la. Troque-as à vontade. Obrigada. Acontece assim com todos que desencarnam? Não. Você, Patrícia, veio ter na colônia por mérito e afinidade. Fez encarnada muitos amigos aqui. É querida. Amigos são para ajudar.
No seu caso, tentamos agradá-la. Infelizmente, não é para todos que podemos fazer estes agrados. A maioria veste roupa confeccionada com fluidos mentais fabricados na colônia, como esta minha. Patrícia, somos companheiros de trabalho de seu pai. Ele nos pediu, confiou-nos você e espero cuidar bem da menina. Então, o que acontece aí? É a mesma coisa do nosso perispírito. Por isso, alguns fazem aquela confusão, né? Quando fazem a passagem, tem um estado de perturbação um pouco mais perturbatório, né? O estado já é de perturbação um pouco mais agravado, pelo seguinte: chega sem uma educação espiritual, recebe a notícia de que, olha, seu corpo físico morreu, mas ele consegue se pegar, ele consegue se tocar, ele sente o seu respirar, a mente pensa, né? Então começa a fazer aquela confusão. Não, eu não estou doida, eu estou vivo. Não, realmente, você está vivo, né? Assim como Patrícia, assim como os nossos entes queridos, assim como as roupas que Patrícia encontrou lá, né? Não são as roupas terrenas, são roupas plasmadas. E essas roupas são plasmadas por ectoplasma, que é o mesmo material do nosso perispírito. Então, ou seja, encarnado, desencarnado, consegue abraçar um desencarnado? Sim. Por quê? Porque eles estão no mesmo envoltório, estão no mesmo fluido, né? Eles estão em ectoplasma. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, em desdobramento eu abracei fulano. Abraça mesmo, porque o espírito encontra espírito com espírito, né? E são fluidos iguais que conseguem se tocar, né? Eles não conseguem nos tocar porque nós estamos em matéria bem diferente da deles. A nossa matéria é muito mais densa e pesada, tá? Então, às vezes, né, principalmente o espírito que ainda não tem determinados conhecimentos, né? Vai para pegar, a gente já viu nos filmes, né? Vai para pegar, passa direto, não consegue, né? Porque é matéria diferente. Mas espírito consegue tocar espírito, né? Então, as roupas de Patrícia não eram aquelas que estavam na terra, mas foram plasmadas. Mesma coisa acontece com as cartas que vocês escrevem. A mesma coisa acontece com as flores que vocês oferecem. A mesma coisa acontece quando vocês falam assim, nossa, eu fiz uma comida tão boa, uma sobremesa tão gostosa. Eles podiam tanto plasmar um pedacinho e levar, né? Então, fala, Ana, mas a carta foi escrita aqui no papel, né? A flor tá aqui. Eu tive uma pergunta esses dias no grupo, eu não sei se vocês viram respondendo, né? A menina perguntou o seguinte, Ana, se eu ofereço uma flor para minha mãe aqui, se a flor morre aqui na terra, ela vai morrer lá no mundo espiritual também, né? Então, eu respondi para ela o seguinte, que não, né? Porque quando eles plasmam e levam, eles vão levando a essência, mas o material é de uma outra, é outra forma, né? Então, a flor lá vai ficar da maneira que chegou, né? Da forma que a mãe dela deseja que a flor vai ficar. A mãe dela vai aprender a cuidar dessa planta, vai aprender a deixá-la da maneira que ela quer, né? E lógico, né? Do outro lado existe apenas vida, né? Não existe o fator desencarne, existe reencarnar. Mesmo assim, quando nós reencarnamos, aquilo que nos pertence permanece no mundo espiritual e quando nós voltarmos, nossas coisas permanecem ainda por lá, tá bom? Então vamos lá. Não fui para uma enfermaria. Então olha outra coisa, né? Patrícia estava onde? Eu já disse isso antes. Patrícia estava numa ala de observação do hospital, né? Que nada tem a ver com Patrícia não passou pelo hospital, fulano tá... são alas diferentes, tá? Então, o hospital, ele tem muito a ver com o hospital terreno, né?
o contrário é verdade, né? O hospital terreno tem muito a ver com o hospital espiritual, porém o hospital espiritual inúmeras vezes mais evoluído do que aqui embaixo, mas existe as alas, né? Existe a pessoa que está em observação, a pessoa que está numa enfermaria, a pessoa que está num quarto particular, né? Aqui na Terra, quem fica no quarto particular é porque tem um plano de saúde que cobre apartamento. No mundo espiritual, fica em um quarto particular aquele que tem merecimento, né? Nessa hora aí, acabou-se então a questão de classe social, quem tem mais condição do que o outro, né? Nessa hora aí, é visto então quem tem mais merecimento, quem tem mais boas ações ao seu favor. Então é nesse momento que a gente vê aí a diferença das boas e más ações terrenas. Se fosse, não acharia ruim. Talvez por não desejar exclusividade, que podemos fazer tudo isso por você. Quartos individuais são para poucos somente. Alimente-se. Havia na bandeja frutas, doces e pães. Peguei uma pera, estava deliciosa. Comia num instante. Comi de tudo para experimentar. As frutas são saborosas, os pães macios e deliciosos. Maurício me observava sempre sorrindo. Acabei de comer e o olhei. Queria tomar banho. Estava com vergonha de dizer. Parecia tão estranho. Desencarnei e estava me alimentando. E sentia vontade de tomar banho. Então veja bem, gente. Às vezes, quando a gente fala assim, gente, é um recém-desencarnado, vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos dar um tempinho aí para o ente de vocês se situarem. Olha lá, a Patrícia era uma pessoa espírita, tinha um determinado conhecimento e ainda assim, diante daquela situação, ela estava achando o quê? Estranho, né? Que estranho. Eu desencarnei ainda necessitando, né? Eu tendo essa necessidade de tomar banho, né? Menina Patrícia, disse meu amigo, fique à vontade. Tome banho, escove os dentes e use o vaso sanitário. Vou levar a bandeja. Volto daqui a 1 hora. Se necessitar de ajuda, toque a campainha. Gente, esse parágrafo, eu quero que vocês guardem bem esse parágrafo. Deixa eu até ver se já está terminando esse capítulo, mas logo depois que terminar esse capítulo, nós vamos voltar nesse parágrafo, porque eu tenho um parênteses a abrir dentro desse parágrafo para vocês, tá? A doutrina espírita, assim como qualquer outra doutrina de estudo que a gente faça na Terra, né? Quem é aí um estudante terreno, que não do espiritismo, mas um estudante, né? Um estudante corriqueiro. A gente sabe que sempre há correntes, né? Doutrinárias diferentes, né? Pessoas que pensam de uma forma, pessoas que têm tendência a uma outra linha de raciocínio. Então eu quero que vocês guardem esse parágrafo, porque nós vamos voltar nele ao final, tá? Só para poder não confundir vocês ao final desse capítulo. Então vamos lá. Entrei no banheiro e tomei um delicioso banho de chuveiro. Sempre gostei de banhos, de água quente, e a água estava como queria. O chuveiro é um pouco diferente dos que conhecia. É regulado por um botão giratório. Aí ela abre um parênteses. Aqui, os aparelhos a que me refiro não são do padrão geral. Para cada local são usados os que mais convêm e são úteis. Lavei-me da cabeça aos pés. Coloquei-me a mesma roupa. Senti-me muito bem. Penteei meus cabelos. Meus cabelos longos e ondulados nos davam a mim e a mamãe muito trabalho. Que vou fazer agora? Pensei.
mas incrível. Eles ficaram como queria. Então, olha aí, né? Ela, sem até mesmo perceber, né? Percebendo só depois, quando ela mentaliza os cabelos, automaticamente ele fica da maneira que ela deseja. Ou seja, mais uma vez, a força de vontade agindo, a mente agindo sobre aquele estado de espírito. Que bom, hein? Não precisa arrumar cabelo. Maurício, como prometeu, voltou. Oi, Patrícia. Maurício disse entusiasmada. Meus cabelos ficaram como eu quis. Parece que obedecem à minha vontade. Será assim. Você quer, sua vontade se concretiza. Terá sem trabalho seus cabelos como você gosta. Como me alimentava, tinha as necessidades fisiológicas e para isso usava o vaso sanitário. Não tive mais menstruação. Isto é fator do corpo de carne, mas soube que algumas mulheres ainda tinham como reflexo do corpo. Mulheres que vagam nos umbrais têm mais o reflexo do corpo. Muitas se iludem e se julgam encarnadas e vivem como tal, com todas as necessidades do corpo, né? Então aí, né, a pessoa quando não socorrida, não amparada, né, não, ou por não merecimento, ou por afinidade, porque foi para aquele lugar, ou falta, né, de uma educação espiritual aí para ajudá-la a entender e sair daquela situação, o que acontece? Sofre muito, né? Até entender, até querer e aceitar a ajuda para sair daquele estado, né, que ela se encontra. Então, isso também aí, gente, ó, guardem esse parágrafo, porque ele faz parte daquele outro que eu pedi para vocês guardarem, tá? Aos poucos, fui dormindo menos. Acordava com fome, tinha sede. Alimentava-se de frutas, pães e caldos ou sopa de legumes. Gostei muito de todos os alimentos, tudo muito saboroso e energético. A água cristalina é a maior fonte de energia. Vovó recomendou-me que, todas as vezes que tomasse água, pensasse que estava me alimentando. Tomava todos os dias meus gostos, os banhos e trocava de roupa. Encarnada, trocava de roupa que era lavada e passada. Vovó levava as roupas que trocava, trazia-as depois, limpas, e as colocava no armário. Tempos depois, vovó me explicou que levava minhas roupas e com a força mental as limpava, deixando como gostava de usá-las. Quando aprendi a higienizar meu corpo pela vontade, aprendi também a limpar minhas roupas. Estava calma e tranquila, também com tanto carinho, quem não ficaria? Né? Então, nós encerramos aí o capítulo 3, né? E eu quero, antes de a gente voltar naquele assunto, olhem para vocês verem, né? A avó de Patrícia esteve com ela lá no início, né? A avó foi visitar. Então vamos lá, até agora, né? Passados 16 dias dormindo, todos esses dias aí que vem passando, a Patrícia teve apenas a visita da avó, tá? Por enquanto. E percebem, a avó não permanece 24 horas ao lado da Patrícia, né? Quem foi designado a tomar conta da Patrícia foi Maurício, né? Então, Maurício está aí, até então, sob a responsabilidade de Patrícia. Então, por que isso, né? Primeiro, que o espírito precisa de entendimento, né? Então, não fica todo mundo em cima daquele espírito. Nos momentos adequados, né? À medida que vão, então, tendo o entendimento, com o entendimento chega-se o quê? Equilíbrio. E com esse equilíbrio é que vai fazer com que o estado vibracional a permite ir dando
mais passos e caminhando, indo mais adiante, né? Então, a avó da Patrícia passou aí, né, pegar as roupas, levar, fazer a limpeza, trazer, mas não permanecia lá, né? Então a gente falou agora sobre o estado da Patrícia, não permaneceu lá por quê? Porque Patrícia estava numa fase, né, que ela precisava de entendimento, de reflexão. O Maurício, que era o responsável, ela já foi, visitou, a Patrícia estava consciente, né? E agora vamos ver o lado da avó, né? Por que que a avó, mesmo, né, lá no mundo espiritual, não ficou 24 horas ao lado de Patrícia? Primeiro, né, embora elas fossem parentes terrenos, né, a avó da Patrícia tinha mais o que fazer, né? Assim como o Maurício, a avó da Patrícia também tinha suas tarefas dentro da colônia. Então é aquilo que a gente fala, né? Eu tenho as minhas obrigações, os nossos entes que estão do outro lado também têm as obrigações dele, né? É impossível a gente querer que eles fiquem 24 horas junto de nós, né? Nós precisamos seguir aqui e eles precisam seguir lá, né? Na oportunidade, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos adquirindo equilíbrio, nós também vamos dando mais passo, vamos avançando e mais coisas vão acontecendo. Agora, quanto mais a gente retroage, mais longe a gente está de algo acontecer, né? Vai acontecer coisas que ficaram lá no passado, mas de dar passos à frente vai ser aí muito difícil, tá? Então se atentem para essas entrelinhas, né, que não está aqui tão explícito, e quando a gente passa o primeiro olho, né, a gente não consegue identificar, a gente fala, uai, estranho, li, mas a vovô, na hora que você relê, você consegue então visualizar de fato, né, os acontecimentos e pegar aquilo que os espíritos sempre passam, né, para a gente ver que está tudo aqui, mesmo que intrinsecamente, tá? Agora nós vamos lá voltar para aquele parênteses que eu chamei a atenção de vocês. É a questão que a Patrícia fala o seguinte, né? Que ela toma banho, que ela escova os dentes, usa o vaso sanitário, etc. E ela volta com esse mesmo assunto aqui, né? Quando ela fala que ela tinha ainda necessidades, ela tinha as necessidade, né? Das... Gente, olha aí. Vou ler o parágrafo que fica melhor. Como me alimentava, tinha as necessidades fisiológicas e para isso usava o vaso sanitário. Então, o que acontece? Existe aí uma corrente de espiritualistas, estudantes também da doutrina, né, que falam o seguinte, que acham essa parte onde Patrícia fala que usa o vaso sanitário e ainda tem as necessidades fisiológicas, existe uma corrente paralela que não acredita nisso, tá? Muitos chegaram a falar, isso é ficção, isso é aquilo, né? Isso é bom que aconteça, essas divergências, sim. Essas divergências são bom que aconteça para quê? Para levar todos nós ao raciocínio lógico, né? O que a humanidade está precisando, né? Para que a espiritualidade possa avançar, eles precisam do nosso raciocínio lógico, né? Então isso é muito bom que aconteça. Então bora lá, né? Ana, de qual corrente você é? Eu sou da corrente que acredita, tá? Eu não sou dessa corrente contrária. Então vamos pensar comigo. E vocês aí então tomem a corrente que vocês acharem pertinente, né? A gente respeita cada corrente, né? Essa outra corrente, só para ficar claro para vocês, eles aceitam sim, né? Que
que é tudo feito de forma gradual, que se alimentam, que tem algumas necessidades, né? Mas eles não acreditam nessa questão de ter necessidades fisiológicas. É somente essa parte que houve aí, então, uma divergência. Mas vamos lá, né? Eu falo que tudo é uma questão de raciocínio. Então, se nos é falado, né, os próprios espíritos, lá no Livro dos Espíritos, por eles mesmos, através de tantas obras, né, inclusive Nosso Lar, né, quando André Luiz bebe aquela aguinha, né? Então vamos lá, se tudo é feito de forma gradual, o porquê que as necessidades fisiológicas cessam de uma hora para outra? Se eu tenho a necessidade de me alimentar, por que as necessidades fisiológicas seriam diferentes? Então, tudo é uma questão da gente atinar para as coisas, para que a gente possa, então, se posicionar. Se eu vou deixando o corpo físico de uma forma gradual, assim como foi feito desde o desligamento, né? Desatar lá os nós de cada liames que prende o nosso espírito ao corpo físico, se também é feito de uma forma gradual, se a gente vai aprendendo a se readaptar e é tudo de uma forma gradual, o porquê, né, deles falarem, barrarem que essas necessidades fisiológicas não existem. Então eu abro um parênteses para vocês, né? Já dei para vocês a minha posição, mas eu deixo para vocês refletirem o seguinte, né? Quando foi codificado, né, aquelas duas irmãs, aquelas duas médiuns, incorporaram e passaram para Kardec todas as informações ao qual ele codificou, né? O que aconteceu? Aquilo foi um marco. Eu quero que vocês entendam isso. Aquilo foi um marco. Foi decisivo, né? Foi um marco que agora a Terra começará a conhecer uma outra face, ou seja, uma coisa que até então era oculta. Mas vocês há de convir comigo que até mesmo naquela época foi muito difícil, né? Foi muito difícil para que chegasse até aqui para nós essa codificação. Houve inúmeros empecilhos e houve inúmeros acontecimentos para que fossem destruídos, né? Naquela época, a Igreja Católica ali, né, comandando tudo, todo mundo somente naquela, nenhuma opinião, né, concentrado ali, não aceitando uma outra opinião, não aceitando uma outra verdade que não o catolicismo. Então era muito difícil, né? Mas mesmo assim ainda, né, conseguiu sobreviver e se encontra aqui hoje. Porém, vocês há de convir comigo que tudo aquilo para aquela época era muito novo, né? As pessoas, de uma certa forma, não aceitavam porque aquilo se tornou, de uma certa forma, surreal. Assim como muitos ainda hoje acham muita coisa surreal. Embora já está aí, né, pelo menos a base já está aí mastigada, né, para quem quiser apenas chegar e degustar, já está pronta, né, mas até que chegasse aqui, houve toda uma celeuma, todo um desenvolvimento para que a gente conseguisse chegar até onde nós chegamos, né. Então, o porquê que a espiritualidade ainda não avançou mais, né? A espiritualidade está sim avançando, principalmente na questão tecnológica e na questão da medicina, né? Muito avançado. Mas o que acontece? Nem tudo, quando foi codificado, quando Kardec codificou,
né, o espiritismo, nem tudo ali foi mencionado. E por que que nem tudo ali foi mencionado? Apesar de termos aí 5 doutrinas muito vastas, né, muito amplas. Então, mas por que que não tem tudo ali? Porque se já era difícil, né, essas 5 doutrinas que ele trouxe, imagine se falasse mais coisas. Então, também é feito de uma forma gradual. À medida que nós, seres humanos, seres racionais, à medida que nós desenvolvemos mais o nosso raciocínio, o nosso pensamento, procuramos pegar cada situação e fazer uma análise crítica dela, a gente vai conseguir avançar mais. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a sociedade, nós, seres humanos, não evoluímos, né? A gente está a passos de tartaruga. A gente ouve uma coisa, não quer nem saber se aquela coisa é verdade, se aquela coisa funciona daquela forma, né? E já está propagando aquilo. Então, cabe a nós a fazermos reflexões para que cada um de nós possa, né, começar a nos desenvolver e a partir de nós o todo começar também a desenvolver, então, uma mentalidade mais ampla para que a espiritualidade possa ir avançando, para que a espiritualidade possa estar nos trazendo algo novo, né? Então, essa questão da Patrícia nas necessidades fisiológicas, né? Para mim está perfeitamente, está correto. E eu não tenho que dizer, se ela não vai se alimentar, ela não vai ter as necessidades fisiológicas, ou um depende do outro, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Embora o espírito realmente não necessita de nada disso, na primeira fase, na nossa chegada, é muito difícil que eu adentre ao mundo espiritual hoje e daqui 1, 2 horas já começo então a me comportar como um espírito equilibrado. Mesmo que eu tenha uma determinada educação espiritual. A educação espiritual se torna o caminho mais leve? Com certeza. Mas a gente vai ter que ir aprendendo a se readaptar. Pensem bem, se você desencarna hoje, né? Você conseguiria, o seu espírito na hora que acordasse, você já conseguiria a não ter mais fome, a não usar mais o banheiro, a não sentir a necessidade do seu corpo, apesar de não ter um corpo físico, mas agora um corpo astral, fluídico, né? Não ter mais a necessidade de tomar um banho. Então, como tudo é feito de forma gradual, eu não vejo por que excluir essa possibilidade somente porque nós não encontramos isso de uma certa forma codificado em algum lugar. Então, a gente precisa ter acerca das coisas raciocínio lógico para que a gente então possa, a partir da análise crítica feita por nós possamos então aderirmos uma corrente ou a outra corrente, tá? Então, essa era a observação. Ana, era necessário essa observação? Ao meu ver, sim, eu trazer isso para vocês, porque aqui é estudo. Então, é muito bom que vocês conheçam, sempre que tiver alguma coisa, que tiver uma linha de raciocínio diferente, é muito importante que a gente coloque essas 2 linhas de raciocínio para que vocês, a partir do senso crítico de vocês, possam então construir aquilo que vocês, de acordo com o que vocês estudam, sabem e acreditam, a linha de raciocínio mais adequada a seguir. Tá bom? Vamos lá então, vamos passar lá, né? Capítulo 4. As visitas. Percebem-se também que até agora a Patrícia não fez conhecimento
do que é o mundo espiritual do lado de fora, né? Então é o tempo, né, que os nossos entes necessitam. Então, Patrícia está saindo aí de uma fase de entendimento, já entendendo, teve aceitação, já passando por esse entendimento, entrando aí então em equilíbrio para que coisas novas comecem então a acontecer. Então vamos lá. As visitas. Abri a janela. Que surpresa agradável! A vista dava para o pátio rodeado de árvores e flores. Pássaros coloridos cantavam alegre nos galhos das árvores e algumas borboletas de rara beleza voavam distraídas. Mas me encantei e foi com o céu. Era dia. À tarde, o firmamento é de um azul maravilhoso como nunca tinha visto. Distraí-me tanto que fiquei um tempão olhando tudo extasiada com tanta beleza. Patrícia, Maurício me chamou baixinho. Oi, Maurício. Chamei-a baixinho temendo assustá-la. Maurício, estou encantada com tanta beleza. Nunca vi o céu tão lindo. É o mesmo dos encarnados. Vê agora diferente e acha mais bonito, porque sua percepção visual é muito maior. A colônia São Sebastião é do tamanho de nosso lar? Aí eles abrem parênteses para explicar, né? Nosso lar é a colônia espiritual que o autor André Luiz descreve com muito encanto no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não. A nossa colônia é pequena. Há colônias pequenas, médias e grandes, como nosso lar. São muitas colônias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. São como cidades dos encarnados. Então vamos lá, né? Outras pessoas já me perguntaram uma vez, Ana, existe colônias espirituais, é só no Brasil? Né? Não, minha gente. Então, olha aqui quando ele fala o seguinte, ó. Existem colônias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, aonde tem, né? Aos nossos olhos, aonde tem ser humano, existe ali espiritualidade. Não é porque está num país diferente, fala uma língua diferente, que eles não têm uma espiritualidade, que eles não tenham um mentor espiritual com eles, né? A diferença desses países para a gente é o seguinte, que o espiritismo, né? O Brasil é o coração do espiritismo, né? Aqui é muito mais latente essa prática, é muito mais estudada, embora nos outros países também existe, né? Um grupo de pessoas que estudam também, mas é bem menor do que aqui no Brasil, né? Por isso que o Brasil foi intitulado aí como coração do mundo, né? Muitas coisas tendem a sair daqui, principalmente a questão da aprendizagem espírita, né? Porque são mais praticantes, tá? E em questão que ele fala, né? São como as cidades de encarnados. Eu já disse aqui para vocês também que para a gente entender melhor, né, como que funcionam as colônias espirituais, que a gente pode situar elas como cidades, nessas cidades tendo bairros, né, tendo aí até mesmo estados, dependem do tamanho da colônia. Eu às vezes converso muito com a minha avó e ela fica assim, nossa, o tanto de gente que já morreu aqui na minha rua, dava outra rua, se for contar casa por casa, tem um desencarnado, né? Eu falei, não, mas é isso mesmo, né? A ideia que tem que passar é essa mesmo. Então, se tem uma cidade espiritual aqui em cima, né? Tem uma terrena e tem uma espiritual em cima, né? Então, geralmente é isso mesmo, né? À medida que vão desencarnando, não que necessariamente aquelas pessoas precisam morar nas mesmas ruas, né? Mas são cidades que também vão acomodar pessoas e que tem ali todo
todo um ministério, como numa cidade existe uma prefeitura, né? Existem ali as pessoas que, de uma certa forma, né? Existem os prefeitos, mas lá geralmente falam os governadores, né? Que estão ali zelando por aquele ambiente, né? Espíritos bem mais evoluídos, espíritos que dão exemplo, tá? E que estão ali a zelar por aquele ambiente. Então, para que a gente possa entender, né? Por isso que, lembra da palavra de Deus que fala a palavra, né? Que diz que há várias moradas na casa do meu pai, né? Então, uma vez socorrida e amparada em uma dessas moradas, está tudo certo, né? Então, não importa em que cidade esteja, não importa em que colônia o meu ente está, importa é se meu ente está socorrido e se meu ente está amparado, se ele está tendo ali todas as necessidades sanadas, todas as perguntas respondidas no tempo certo, tendo um equilíbrio vindo aí de um entendimento para que ele possa seguir, tá? Então, por isso que o Roberto sempre fala, né? O Roberto é um dos que são assíduos a não dar muita importância à questão de nome de colônias, né? Qual colônia meu ente está, né? E geralmente eles são muito taxativos quando ele diz que o nome da colônia não importa. Importa se seu ente está socorrido e amparado. É essa ideia que vocês têm que pegar para vocês. Está socorrido e amparado? Está tendo todo o amparo que necessita. Tá? Então vamos lá. Elas também diferenciam na sua administração, mas procuram ter todos os ministérios, ou seja, órgãos, para melhor administrá-las. Para que entenda, são como secretarias nas cidades de encarnados. Todas as colônias são muito bem organizadas e todos oferecem atrativos maravilhosos para os que estão aptos a ver e sentir, né? Então, olha lá, né? Fulano já encontrou com ciclano, fulano esse ano, fulano desencarnou tem 2 anos, será que ele já viu o Natal? Né? Então, tudo vai depender do estado evolucional do seu ente. Por isso que cada caso é um caso, né? Então, vamos lá. São atrativos maravilhosos para os que estão aptos a ver e a sentir. Por quê? Porque existem determinados espíritos que, quando desencarnam, estão lá nos hospitais, naquelas alas um pouco mais... eles estão, de uma certa forma, pode, para a gente comparar com a Terra, um pouco mais grave. Vamos supor, né, que tem espíritos que chegam e estão lá na UTI, por exemplo, né? Então, o que acontece nesse caso? Existem muitos lá nesse estado que nem acreditam na vida após a morte. Embora estejam se tocando, eles estão ali ainda fielmente acreditando que, não, eu passei mal, eu senti mal, mas eu estou em um hospital na Terra. Então, de que adianta mostrar para eles determinadas coisas, sendo que eles ainda não estão prontos para ver e para sentir, né? Eles não vão nem acreditar. Então, tudo depende de tempo. Todos nós, gente, vamos chegar no entendimento. Todos nós vamos nos equilibrar. A diferença aí está no lapso temporal. Então, o que uns conseguem, igual a Patrícia acordou com 16 dias, mas quando a gente for estudar Flores de Maria, vocês vão ver que Rosângela dormiu por 3 meses. Né? Então, cada caso é um caso, tudo depende muito de como aquele espírito vinha ali em toda a sua evolução, né? Não só na última encarnação, mas uma evolução na eternidade, que bagagem ela vem trazendo, o que ela tem ali para que ela possa então estar usando a seu favor. Então, tudo depende muito, né? Então, nós vamos ver essas diferenças quando a gente for estudando. Então, vamos lá. Nem sei onde eu parei mais, mas eu vou achar. Tendo autorização para sair do quarto, vovó levou-me para passear
naquela parte ou ala do hospital onde estava localizado meu quarto. Andava observando tudo, desde os corredores, os outros quartos, e foi agradabilíssimo ir ao pátio. Sentamos num banco, olhava tudo curiosa. As árvores são sadias, de um verde bonito. As folhas harmonizam com o conjunto. Os pássaros voam, não nos temem, vêm até nós quando chamados. Então, olha aí, a gente abre um espaço para os bichinhos, né? Tem gente que fala assim, no mundo espiritual não tem bicho não, lei do engano, né? Olha eles todos lá. A única diferença é que eles reencarnam muito mais rápido do que a gente, tá? Eles vêm e voltam numa proporção muito imediata, bem diferente da gente, né? Que a gente ainda precisa de entendimento. E tá vendo também, vamos abrir aí esse parênteses para vocês verem, como as pessoas falam assim, Ana, será que tal ente meu já desencarnou, né? Tem 10 anos, será que ele já reencarnou, quer dizer, né? Será que ele já reencarnou? Então, olha para vocês verem, né, gente, como tudo depende do tempo. A pessoa, para reencarnar, ela tem que estar com entendimento, equilibrada, tem que ter tido vaga, né, para ela poder estar retornando. Então, para que tudo isso aconteça, demanda um tempo terreno muito grande, né? A fila de desencarnados, né, querendo voltar para a Terra antes da Terra ainda se regenerar por completo, está na faixa de 14 bilhões e ninguém passa na frente de ninguém. E cada vez mais difícil o reencarne, né? Cada vez mais os casais tendo menos filhos, então a oportunidade ficando aí mais escassa, né? Então, não, fulano já ele desencarnou, mas já reencarnou, então não é uma coisa tão fácil assim, tá? Então, tudo tem um determinado processo que aquele espírito precisa entender aquilo tudo que o cercou para que ele possa estar, então, se planejar novamente, né, fazer esse projeto reencarnatório para que ele possa, então, estar voltando aí à Terra, né? Então, as coisas não são assim tão fáceis. E outra coisa que a gente tem que observar também, que nós, quando viemos à Terra, nós estamos com as pessoas que a gente precisa estar para reparar aquilo que a gente precisa reparar ou aprender, ou expiar, tá? Então, o que é que pode acontecer? Fulano desencarnou, tá lá no mundo espiritual, né? Mas aquela pessoa que ele precisa reparar alguma coisa, ainda está encarnado, terminando de cumprir uma missão, né? Então, como que faz, né? Sendo que ele nem encontrou ainda todas as pessoas que ele precisa ali formar, estar dentro daquele âmbito para poder sanar aquelas coisas inerentes a ele no caminhar dele da evolução, né? Então, existem inúmeros fatores que já precisam ter acontecido para que o espírito possa, então, estar encarnando novamente. Nós aqui, né, imagine quanto tempo não levou para que nós estivéssemos nessa existência. Por isso que nós precisamos aproveitá-la ao máximo, né? Porque apesar as chances estão escassas, né? E quando a gente retornar vai demorar muito para a gente voltar. E determinados aprendizados a gente só faz na carne. A gente pode evoluir no mundo espiritual? Pode sim, né? No mundo espiritual é perfeitamente possível que você evolua, mas determinados ensinamentos só se aprende na carne. Então, o que pode acontecer é que as pessoas falam assim, eu não quero mais voltar, né? Então, você vai chegar uma hora que você vai ficar parado na linha da evolução, porque aquilo que você necessita, a reparação só se faz na carne. Então, se você deixa, né, de querer retornar, você pode sim usar seu livre-arbítrio, mas em contrapartida você vai ficar parado na linha da evolução. Bom? Então, olha lá, né? Reencarnação, embora não esteja dizendo isso aqui, mas são coisas que quando a gente lê, nos leva à reflexão e nos leva lá
na doutrina seca, né? Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Livro dos Espíritos e por aí vai. Vovó, veja esse que lindo, é azul. Aqui tudo é mais bonito, o sol, a lua, as estrelas. O nosso estado de espírito flui, levando-nos a ver tudo mais bonito. Os animais aqui são amados, protegidos, são amigos. Temos nas colônias animais domésticos e muito outros que ajudam os socorristas. No educandário, há muitos animais que encantam as crianças. No bosque, há várias espécies, todas dóceis e amigas. Gostei muito das flores. Há pela colônia muitas trepadeiras floridas de muitas variedades. Olha lá o momento bom agora, né? Recebi muitas visitas. Eram amigos, parentes e trabalhadores desencarnados do centro espírita do qual fiz parte. Eram visitas rápidas e agradáveis. Todos procuravam me agradar. Traziam presentes, frutas, livros, flores, bônus hora, para que eu pudesse logo que possível ir ao teatro, palestra e em outros lugares de lazer. Foi agradável conhecer Antônio, Alexandre, Arthur e tantos amigos, companheiros desencarnados, trabalhadores do nosso centro espírita. E ela abre um parênteses. Amamos minha família e eu, o centro espírita que eu frequentava e eles frequentam, e carinhosamente chamamos a este local de nosso. Arthur me trouxe um mapa da colônia. Em quase todas as colônias há esses livretos que mostram como elas são e onde estão localizados seus prédios. Só não vi estes mapas nos postos de socorro, por não haver necessidade, pois são pequenos. Fiz uma lista de lugares aos quais queria ir e do que gostaria de fazer. A lista ficou enorme. Conforme ia conversando com os amigos que comentavam as belezas dos lugares, ia marcando no meu caderninho. Queria conhecer principalmente os locais de estudo. Vovó, indaguei, e meus avós? Ainda não os vi. Estão encarnados. É a lei da vida, ora aqui, ora lá. Estava gostando realmente de estar desencarnada. Numa tarde, estava só. Recebi outra visita. Boa tarde. Entrou no quarto, ofertando-me um presente. Um novo amigo, trajado de branco, sorrindo, me estendeu a mão apresentando-me. Sou Antônio Carlos. Que prazer. Como vai, tia Vera? Todos vão bem, e você? A agradável conversa durou alguns minutos. Após, ele se despediu, prometendo voltar novamente. Abri o presente. Dentro de uma caixa de plástico duro e transparente estavam algumas coisas. Nunca tinha visto. Sem saber o que era, fiquei a pensar. São doces? Bombons? Tinham um formato de pequenos botões azuis, mais escuro no centro, clareando nas pontas, com uns pequenos cabinhos. Abri a caixa, examinei-os, o cheiro era agradável. Experimentei, gostei e comi. Logo após, Maurício veio me ver. Então, Patrícia, gostou das flores que Antônio Carlos lhe deu? Flores? Respondi fazendo careta. Eram flores? Sim, de uma espécie de rara beleza, magnetizada para não secar. Que fez com elas? Comi. Comeu? Maurício deu uma boa gargalhada. Ao me ver sem graça, ficou sério. Pensei, e agora? Me farão mal? Não, respondeu meu amigo, adivinhando meus pensamentos. As flores não lhe farão mal. Imagina que Antônio Carlos ficou tempo a pensar o que ia lhe trazer, a colher as flores em plano superior e a magnetizá-las. Elas não lhe farão mal, só que não era para comê-las. Mas me diga,
São gostosas? Então aí, né, gente? Olha lá aquela pergunta sendo respondida, né? As flores do outro lado, né? Existe essa questão de a flor que vocês oferecem estar diretamente ligada a ponto de a planta morreu aqui, vai morrer lá também? Não, são plantas idênticas que são levadas, né? Os nossos entes podem até nos mostrar alguns sinais através dela, né? Uma flor desabrochando, ela ficando mais... Pode ser sinais de nossos entes, sim, aqueles que nós ofertamos aquelas flores, né? Mas vocês verem aí, as flores são de material, né? De corpo diferente do terreno. Nunca vi flores azuis daquele modo. Pensei que fosse doce confeitado. Comecei a rir. Rimos. Sempre fui distraída. Lembrei de Carla, minha irmã. Estava sempre a me chamar a atenção sobre minha distração. Se ali estivesse, iria dizer com certeza, essa Patrícia. Maurício, estou bem e quero ser útil. Acho que para evitar estas ratas, necessito aprender. Calma, menina. Acaba de desencarnar. Tudo tem seu tempo. O recém-nato de hoje será o homem de amanhã. Irá sair deste quarto e irá morar por enquanto com sua avó. Ela estará de licença do trabalho e ficará com você. Lhe mostrará a colônia, seus jardins e flores. Depois aprenderá a ser útil como quer. Vovó, logo após a visita de Maurício, veio me ver toda contente. Patrícia, amanhã cedo virei buscá-la para morar temporariamente comigo. Moro na parte residencial da colônia, numa casa bonita, com 5 amigas, todas muito simpáticas. A casa é grande. Cada uma de nós tem um quarto privativo. Este quarto é mais um local onde guardamos nossos pertences, um cantinho particular. Terá um só para você. É como este, quarto e banheiro. Levaremos suas roupas. Poderei ficar com você e a levarei para passear. Vovó, a senhora gosta daqui? Muito. Irá deixar seu trabalho para ficar comigo? Olha lá, gente, nossos entes queridos vão deixar de caminhar, vão deixar de fazer o trabalho deles para ficar com a gente, né? 24 horas. Olha lá o que a avó da Patrícia responde. A Patrícia pergunta: irá deixar seu trabalho para ficar comigo? Não de todo. Trabalharei enquanto você dorme. Serão algumas horas a menos, mas será por pouco tempo. Vovó, que faz? Trabalho no hospital, em outra parte, onde estão os realmente enfermos de espírito. Obrigada. Todos são tão carinhosos comigo. Vovó sorriu, despedindo-se. Ao ficar sozinho, papai veio à minha mente. Olha lá. Minha filha, não se aflija por nenhum motivo. Não tema o desconhecido. Deus está em toda parte. Sinta-o. Aceite com alegria o que lhe está sendo ofertado. O tempo passa rápido. Logo terá no plano espiritual seu lar, seu verdadeiro lar. Então, gente, quando você faz uma prece ou uma oração em forma de conversa que ainda não é o momento do seu ente ouvir, vocês podem ter certeza que no momento adequado, no momento oportuno, vai passar pela mente deles aquela oração que vocês fizeram. Porque tudo fica registrado. A diferença é o momento, a pessoa tem equilíbrio necessário, ela precisa estar ouvindo isso, foi feita essa prece, então se ela está necessitando essa oração em forma de conversa, essa prece foi feita, chega até eles no momento adequado, mas vai chegar. E muitos deles até em
tempo real, viu? Dependendo do que você conversa e da necessidade daquele recém-desencarnado, é ouvido de imediato. Então vamos lá. Peguei um livro que Maurício me presenteara para ler. Estava quase no final. Lembrei-me quando desencarnei e estava lendo um romance espírita. Parecia que minha vida não mudara em nada, ou mudaria, né? Então ela termina esse 4º capítulo já com essa indagação. Então veja aí, né? 4 capítulos, longas coisas aconteceram. Patrícia aí dormiu por 16 dias, ainda necessitando dormir durante o período noite, né? Mas já em equilíbrio suficiente para deixar essa ala hospitalar e ir então embora para casa, né, temporariamente com a avó. Por que temporariamente? Porque quando nós adquirirmos o equilíbrio que a gente precisa e saber o caminho que cada um de nós quer seguir, né, nos é dada a oportunidade, né? Então isso aí, na medida que a gente vai estudando as obras de Patrícia, é que a gente vai entendendo, né? A Patrícia sempre gostou muito de estudo, né? Vai ter um determinado momento, né? Não aqui, mas em outro livro dela, né? Onde ela se muda para outro lugar, tá? Então isso são coisas de momento. Então vejam bem, o que a gente tira de aprendizado nisso, né? Então olha, a Patrícia teve um desencarne muito tranquilo e ainda assim percebam-se, né? Precisou de um determinado tempo, precisou passar pelo estado de dormência, precisou, né, quando ela acordou, já tentando entender o que aconteceu, soube do desencarne, com o desencarne veio aí então a aceitação, da aceitação as perguntas que eram possíveis, foi-se então sanando aquelas dúvidas dela. A partir dessas dúvidas sanadas, ela foi entrando em um estado de equilíbrio, né? Então, olha para vocês verem como que tudo precisa de um processo. Então, veja bem, Patrícia desencarnou com um determinado conhecimento, uma determinada educação espiritual e ainda assim, né, precisou desse lapso de tempo para entender. Agora, imaginem um ente querido que parte, primeiro, sem nenhuma educação espiritual, parte de uma forma brusca, né? E aqueles ainda que não acreditavam em nada. Primeiro que o ceticismo vai terminar, a hora que ele abrir os olhos espirituais, né? Mas ainda assim, até que chega o entendimento, eles vão acreditar fielmente que se encontram na Terra e não em uma dimensão um pouco mais elevada ou um pouco mais densa do que a Terra. Então, olha para vocês verem, né, como a gente vai fazendo as leituras e vai tendo aí, né, o nosso senso crítico sobre tudo que se passa, tudo que a doutrina, né, vem, o Kardec, em cada obra vem nos trazendo, né, a gente vem aplicando aqui então na prática, né, todo esse contexto. Então, quando a gente fala, gente, tenha calma, né? O ente de vocês é recém-desencarnado. Para vocês saberem, né? Realmente, se eles estão num estado de precisando de uma dormência maior, ou se eles já têm um entendimento, faça o exercício, né? Porque vocês conhecem o ente de vocês, né? Então, olha lá, fulano desencarnou de tal maneira. Tinha algum conhecimento espiritual? Não, nenhum. Acreditava em alguma coisa? Não, nenhuma. Era muito apegada às coisas materiais? Demais. Era uma pessoa orgulhosa? Era uma pessoa vaidosa? Era uma pessoa egocêntrica? Então, vocês podem saber que essas pessoas desencarnam, né, arrastadas, né, e vai demorar muito mais tempo para se chegar nessa fase onde Patrícia se encontra, né?
se encontrava naquela época, né? Porque esse livro aqui ela psicografou e contou essa história há muitos anos atrás. Então, pensem para vocês verem, né? Então, tem muita gente que fica querendo as mensagens, as notícias, né, de muito imediato. Então, o que acontece? Não é que às vezes, né, um mentor não tem as notícias, uma entidade não dá notícia, né? Não é essa a questão. Às vezes vocês vão, né, em um centro espírita, tomam um passe, e a entidade, vocês perguntam, a entidade não fala, né? Aí elas falam, a gente não tem permissão para dizer, mas é por quê? Porque muitas das vezes o seu ente do outro lado não tem equilíbrio ainda, não tem esse entendimento e nem você, né? Porque se você talvez tivesse um determinado equilíbrio, eles ainda poderiam te chamar a atenção o seguinte, olha, você que está tendo aí um equilíbrio um pouco maior, né? Vamos aí fazer preces edificantes para o seu ente? Vamos tentar ajudá-lo de alguma forma? Entendeu? Isso já nos acende a luz de que meu ente não está tão bem assim. Né? Então, se eu tenho um equilíbrio, eu vou fazer oração em forma de conversa, eu vou fazer prece, eu vou conversar, né? Eu vou fazer o máximo que eu puder, eu vou emanar a ele a certeza de que eu sei que ele vive, força, vamos para frente, eu sei que você vive, eu estou em estado, no corpo físico ainda, em estado material, denso e pesado, mas breve eu também vou passar pelo mesmo estado que você está passando, nosso reencontro é certo. Né? Então, o nosso papel do lado de cá é esse. Quando um ente nosso desencarna, né? É tentar mostrar para ele o tempo todo a misericórdia divina. É tentar mostrar para ele o seguinte, olha, você tá aí, aqui você não acreditava em nada, mas olha, veja bem, né? Eu estou aqui, mas eu também sei que você existe, né? Esse estado que você encontra perturbatório no momento, você não está ficando louco, porque muitos acham que tá louco, né? Nossa, esse povo tá achando que eu tô doido. Eu tô vivo, eles estão falando que eu tô desencarnado, né? Mas olha, eu aqui na carne tenho essa ciência do seu estado. E esse é o seu estado de origem. Esse é o seu estado natural. Não só o seu, mas como o meu também. Porém, nós estamos temporariamente separados por dimensões diferentes. Eu preciso cumprir a minha missão e você está seguindo a sua. Mas na oportunidade eu estarei de volta, porque a minha casa é aí, a minha casa não é aqui. Eu estou aqui apenas fazendo um curso intensivo. Já eu chego do lado daí. Então, gente, é esse entendimento que a gente tem que buscar quando a gente fala na questão de notícias, né? Porque embora as pessoas às vezes falem assim, a Ana não quer me dar notícia, eu assisto às lives da Ana e mesmo assim a Ana não me fala nada, né? Você assistir as minhas lives não é fator para você ter uma notícia. Você assistir às lives, o objetivo dessas lives, desse tempo, né, que a gente dispensa um ao outro aqui, são troca de aprendizado. Isso que nós estamos fazendo aqui na live é educação espiritual para mim e para você. Para que, através dessa educação espiritual, desse nosso equilíbrio, nós podemos sair do estado de totalmente cruz para poder estender as mãos para alguém. Lembra-se daquela frase, né, que o André Luiz escuta lá nas câmaras de retificação? Paciente não cuida de paciente. Ou seja, trazendo isso para nós, eu digo a vocês, quem não tem entendimento não consegue levar entendimento para o outro. Então, eu preciso me colocar a par, entender o que acontece, me situar diante dessa vida espiritual para que eu possa estender as mãos para o meu ente.
Como que eu vou nortear um ente meu, esclarecer um ente meu em alguma coisa, sendo que nem eu tenho esse conhecimento? Então é necessário, né? Essas horas que a gente passa aqui, não é essa questão de, eu assisto às lives e a Ana não me dá notícia. As lives são para você aprender como se comportar diante do mundo espiritual, que é a nossa origem. As lives é para você sair, né, do estado de sem entendimento para entendimento. É o estado de você pegar uma frase, saber ler essa frase, fazer um raciocínio lógico diante dela, e a partir desse seu raciocínio lógico, você conseguir abrir ainda mais o seu leque para que você possa, então, na oportunidade, estender a mão àquele que precisa, tá? E quando a gente tem esse entendimento, né, fica muito mais fácil o nosso caminhar, porque a gente vai tendo ciência de cada coisa que acontece. Então, a gente vai se equilibrando, a espiritualidade vai trazendo para a gente novas oportunidades, novos desdobramentos feitos de formas diferentes, dimensões diferentes. Por quê? Porque nós já temos entendimento para que aquilo aconteça. Tá? Então não fiquem presos nessa questão. Eu vou assistir a live da Ana porque eu vou ter uma notícia, né? Será que seu ente querido está pronto a dar uma notícia? Será que você está pronto, equilibrado para poder receber uma notícia? Será que se eu viesse aqui hoje dizer, olha, a notícia que eu tenho é que o seu ente nesse momento está em estado de sofrimento, numa zona umbralina. Se eu falo isso, são palavras curtas e pequenas, mas de responsabilidades muito grandes. Como você ficaria diante disso? Será que você teria equilíbrio necessário para ainda permanecer de pé melhor do que você está? Ou o seu estado ainda assim ficaria pior? Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa se edificar, a gente precisa buscar conhecimento para que a gente possa, então, auxiliar o outro. Isso é essencial, tá? Então, hoje nós encerramos essa live, né? Nós vamos na quarta-feira que vem passar para o capítulo 5. Eu espero ter trago para vocês, né, algumas informações, alguns esclarecimentos, né? Espero ter aberto a mente de alguns para que possam fazer o raciocínio, né? Porque vocês conhecem o ente de vocês muito mais do que qualquer pessoa, né? Então, o meu irmão era assim, assim, assado quando estava aqui na Terra. Então, não esqueçam, né? Ontem eu criei aquele post aí, né? Dizendo para vocês o seguinte, olha, você sabia, né, que a comunicação entre médium, mentor, desencarnado depende muito da afinidade entre eles, né? E muitos ainda falaram assim, tem uns ranzinza, né? O que mais tem, né? Agora imagine, uma pessoa desencarna, ela que era evangélica, não tem nada contra o evangélico, tá, gente? Os evangélicos. Se me chamarem para ir na igreja, eu vou. Eu aonde me chamar que tiver Deus, eu tô lá, tá? Não tem isso comigo, não. Eu estou espírita, tá? O que é diferente. Então, vamos lá. Eles partem daqui, né, confiantes no evangelho que eles estudaram a vida inteira, ou então uma parte da vida, né? E chegam lá, se deparam com outra coisa. Ou então não acreditam naquilo. Então, até que tudo se desabroche, né, leva tempo. Então, a gente, quando tem o conhecimento, a gente sabe, olha, meu irmão ele era evangélico, ele além de ser evangélico, ainda partiu de uma forma brutal, né, sem entendimento. Então, assim, qual que, a princípio, não que todos sejam assim, porque tudo tem as suas exceções, cada caso é um caso,
Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: cada um vai seguir da onde que nós paramos. Se eu desencarno agora, eu chego no mundo espiritual com esse conhecimento que eu tenho e nada mais e nada menos. Para que eu possa evoluir, eu preciso continuar de onde eu parei, né? Não é porque eu desencarno hoje que amanhã eu estou no mundo espiritual, me tornei boazinha, tá tudo certo. Não, eu parto daqui com os mesmos sentimentos, com as mesmas convicções e com aquilo que eu acredito, né? Então resta saber se a bagagem que eu levo me dá uma determinada sustentação a princípio, ou se eu vou precisar de um determinado tempo para que tudo isso encaixe na minha cabeça, para que eu tenha esse entendimento, e a partir desse entendimento, então, é que eu começo a desbravar o que está à minha frente. Agora, se você tem um ente terreno, igual a Patrícia tinha o pai, que o tempo todo está lá aconselhando, mandando oração em forma de conversa, prestem atenção. Cada hora que chega até ela uma oração em forma de conversa, ela se anima, ela levanta, ela toma um banho, ela quer sair, ela quer ficar feliz, porque eles querem que ela fique feliz. Agora, imaginem o contrário. O ente parte sem uma educação espiritual, parte de uma forma não muito agradável, não recebe as orações em forma de conversa, o ente está o tempo todo lamentando na cabeça. Como que vocês acham, né, que será aí nos primeiros anos o caminhar desses entes queridos, né? Então, cada caso é um caso. E se hoje nós temos a arma da prece, a arma em oração em forma de conversa, chuva de oração e de prece para os nossos que estão do outro lado. Toda vez que eles vierem à nossa mente, sou grato por ter passado tantos anos com você. Eu sei que você vive e eu sei que nós vamos nos reencontrar. Força, caminhe, vai adiante. É isso que eu quero de você. Assim como você quer me ver chegar vencedora, eu quero chegar aí e ver você vencedor, evoluído, transformado, muito melhor do que aquele que eu conheci quando estava na Terra, apesar de não te conhecer dessa encarnação, mas de já te conhecer de um tempo muito grande. Então é isso que a gente precisa fazer, porque eles, quando tiverem a oportunidade, vai ser eles emanando para nós energia de muita positividade e nós emanando a eles, e de uma certa forma, a gente unidos, um dando força para o outro. A única diferença é que nós estamos em planos diferentes, e pode ter certeza que quando vocês têm esse entendimento, vocês, na oportunidade, vão começar a ter sinais, vão começar a sentir um cheiro, fulano passou por aqui, fulano me deu sinal de alguma coisa. Deitei, fui dormir, desdobrei, estive com fulano, fulano está bem. Mas por quê? Porque tudo leva ao equilíbrio, né? Porque a espiritualidade amiga, ela não vai colocar o trabalho todo que elas fizeram a perder, né? Imaginem, Patrícia já toda equilibrada, toda feliz, já podendo ter alta, sair dali onde ela está. Se vocês acham que se acontecer alguma coisa, a espiritualidade vai vir com uma coisa negativa e passar para ela desequilibrar todo e ter todo aquele trabalho perdido? Claro que não. Ela pode até vir a saber de uma coisa negativa depois, mas quando ela tiver equilíbrio para receber determinada notícia e ainda assim conseguir permanecer de pé e pôr-se em prece a favor daquele que ainda está na terra, tá? Então são coisas, minha gente, que a gente precisa ler e refletir. Não somente ler e pegar a história como um todo, mas ler e procurar sugar aquela aprendizagem, aquilo que está querendo de fato nos passar e trazer para a nossa vida como reflexão, tá bom? Espero aí ter levado um pouquinho de alento para cada um de vocês
e um pouquinho mais de entendimento, tá? Nossa live está encerrada. Se você tiver dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que depois eu vou estar passando por aí para responder, tá? Cada um de vocês. Eu agradeço muito pela espiritualidade presente, agradeço muito, né? Pelos desencarnados presentes, ouvindo também aqui a conversa, né? Embora nós estamos aqui na live nesse momento em 35, eu tenho certeza que nós somos mais de 100. E que bom, né? E que bom que os ensinamentos chegam para mim, para você e para eles. Nós todos somos merecedores dessas oportunidades e nós temos que fazer valer a pena cada aprendizagem, tá bom? Que hoje, quando cada um de vocês deitarem para poder descansar o corpo físico, elevem seu pensamento, façam uma prece edificante, uma oração em forma de conversa. Aquelas frases que você sabe que vai acalmar, que vai edificar e que vai levar amor ao seu ente do outro lado. Porque é só isso que eles emanam para nós o tempo todo. Muito amor, muita paz, preocupados o tempo todo para que a gente siga bem. E da mesma forma nós devemos agir, nos preocupar para que eles também sigam bem. Para que na hora que a gente chegue do lado de lá, a gente fala, nu, você mudou e foi muito, e ele fala, você também. Que bom que apesar de um tempo separado, nós dois estamos vitoriosos. É isso que a gente tem que levar conosco, tá bom? Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Quem quiser nos ajudar na edificação da casa, fique à vontade. Domingo tem live, eu volto novamente, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite de sono reparador e que esse sono reparador seja não somente para o corpo físico, mas que seja também para o corpo espiritual. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, guarde, ilumina e proteja cada um de vocês. Fiquem em paz e não se esqueçam, nossos entes vivem e torcem por nós. Vamos torcer por eles também. Beijo, fiquem com Deus. Até domingo.